pessoal, tudo bom? Pra quem não conhece, eu sou o Jean Lobato. Eu sou o Rafael Pavanello. Né? Tem vídeo que nós fala, tem vídeo que não fala, né? O editor tá com uma preguiça de pôr os nomezinhos. Então, tem vezes que nós fala. E aí, pessoal, nós aqui novamente com mais um vídeo hoje, né? E hoje nós vamos falar sobre mais um vídeo de teologia sistemática, né? Isso aí. Pra você que tá chegando hoje no canal, se você for aí nas nossas playlists, você vai ver que tem aí uma playlist só de teologia sistemática, né, Jean? A gente já apresentou algumas. E para você que não pegou aí os últimos vídeos, nós falamos aqui que nós vamos apresentar ela em níveis diferentes, né, gente? Isso, do mais fininho até o mais calhamaço gigantão aí. É isso aí. Então, paciência que chega até no final. Vai demorar bastante vídeo ainda. É isso aí. Hoje nós vamos falar do famoso Birkhoffino. Birkhoffino. Muitos apelidaram com esse nome. Por quê? Ele é um livro que chama Manual de Doutrinas Cristãs, do Louis Birkhoff, né? E ele é pequeno, ele é um resumo da sua sistemática, né? Sim. Que ele é um pouquinho grande, né? Não é pequeno, também não é gigante, mas eles fizeram um resumo da sistemática. Vocês podem ver que nós já falamos do Wayne Grudem, nós já falamos de outros autores, né? Tem várias pessoas que têm sua sistemática completa e faz um breve sistemática para ajudar as pessoas a estudar, né? Esse aqui não é o caso também, mais um exemplo para vocês. Para quem é do meio reformado já tem essa informação, mas para quem ainda está chegando agora e não conhece talvez os autores reformados, Louis Birkhoff é um dos mais famosos teólogos no meio reformado. Sim. Muito respeitado. Ele foi professor durante vários anos naquele seminário calvinista, teológico calvinista que tem nos Estados Unidos, se eu não me engano lá no estado de Michigan. Eu acho que ele lecionou lá, cara, por mais de 30 anos, se eu não me engano. Aí. Já morreu, né? Ele morreu em 1957, mas foi um homem que deixou aí a sua grande teologia sistemática, a gente vai apresentá-la aqui também, mas para quem quer uma coisa resumida e tá começando agora na teologia sistemática, eu acho que esse livro é o mais indicado, né? Sim. De tudo aquilo que a gente vai apresentar, ele é um dos mais indicados, é esse. Pois é. E se você é presbiteriano, vocês têm que ter a sistemática do Birkhoff. Por quê? Ela trata todas as doutrinas da igreja, né? Então, se você é da igreja, se você ler, você vai concordar, acho que quase 99%. Louis Birkhoff, né? Pra quem é presbiteriano é muito difícil discordar de alguma coisa. Sim. Obviamente que já falamos aqui em outros vídeos. 100% é difícil. Sim. Né? Mas aí boa parte dos ensinamentos do Louis Birkhoff aí a gente concorda. Então, vou mostrar o livro para vocês. Então, pessoal, aqui é a capa, né? Louis Birkhoff, Manual de Doutrinas Cristãs, editado pela editora Cultura Cristã e é com perguntas para recapitalização. Então, na verdade, ele é um livro que foi reformulado para você estudar em casa, né? É um livro que você pode estudar sozinho. Sim. Né? Você lê, no final você tem algumas perguntas para você assimilar o conhecimento. Mas a gente sempre indica aí pelo menos um estudo em grupo, né, gente? Sim, com certeza. É um livro que pode ser usado no EBD? Com certeza. Pode ser usado num grupo pequeno? Sim, porque são capítulos pequenos, breves, então dá tempo de você falar sobre aquele assunto em pouco tempo, né? É porque se você pega uma sistemática muito grande, né, você não consegue tratar do assunto em reuniões assim de 1 hora. Não. Então, por isso que esses materiais são excelentes nessa hora, né? Isso é verdade. Principalmente a teologia dele, né? Isso. Que é um pouco grande, então fica muito difícil. Vamos abrir aqui para vocês verem. Ó, isso aqui é a segunda edição de 2012, né? Ele teve uma edição, primeira edição foi em português em 1985, né? São livros antigos, né? Vocês podem verem, né? E vamos aqui tratar um pouquinho sobre o sumário, mostrar para vocês, né? Que tem bastante informação para vocês terem uma ideia do que se trata, né? Ele vai começar dando uma introdução sobre o que é religião, né? Então tem sistemática que não traz isso, né? Eu acho que eu nunca vi nenhuma. Então, ele vai explicar um pouco sobre a religião, né? A natureza essencial, a sede da religião, a sua origem, né? E todo homem procura um Deus, não importa qual Deus é, mas todo homem procura um Deus para cultuar, né? Sim. E nós temos aqui que apresentar o Deus verdadeiro como Paulo fez lá em Atenas, né? Depois vai falar sobre a revelação, vai falar sobre as escrituras, né? Então vocês podem ver que ele já começa esse manual aqui de uma forma diferente do que a sistemática normalmente faz. A revelação geral, né, que vai se dar conhecida através aí da criação. Sim. Né? E depois aí o último ponto da revelação, que é a revelação especial, então ele já entra na escritura, porque a revelação especial ela está contida somente na Bíblia, né? Depois ele vai falar sobre o ser de Deus, né? A natureza essencial de Deus, os nomes de Deus, os atributos, vai falar sobre a Trindade,
os decretos divinos em geral. Aí depois ele já vai tratar um pouco de predestinação, vai só falar sobre a criação, a providência, né? Então você pode ver que tem bastante assunto. Aqueles assuntos chaves, né, de teologia sistemática. Todo mundo que você encontra quase em todas as sistemáticas aí. Depois vai falar sobre a doutrina do homem em relação a Deus, né? A origem no seu estado original, né? A natureza constitucional do homem, o homem como a imagem de Deus e a aliança das obras. Depois o homem no estado de pecado, né? A origem e o caráter essencial do pecado, o pecado na vida da raça humana, a aliança da redenção, a aliança da graça, né? Isso é muito importante para nós entender essa aliança da graça, né? Tratando aqui da pessoa de Cristo, vai trazer aqui os nomes de Cristo. Importante porque a Bíblia traz algumas atribuições, chama Cristo, às vezes nomeia Cristo de alguns nomes, que é que nem, ó, Filho do Homem, Filho de Deus. Muitas vezes você lê e fala, não faz sentido, mas tem um significado por isso, né? As naturezas de Cristo, né? Vai falar um pouquinho sobre a natureza humana e a natureza divina, os estados de Cristo, né? Humilhação e exaltação. Depois ainda sobre sobre a obra de Cristo, ó, os ofícios e a expiação. São assuntos extremamente importantes aí para conhecer. Com certeza, principalmente sobre Jesus, né? Para nós entender que ele é o nosso mediador, através dele a salvação veio, e nós temos que entender esses ofícios aqui, porque ele vai ser tanto profeta, sacerdote e rei ao mesmo tempo, né? Então é bem legal. Depois ele vai trazer a doutrina da aplicação da obra da redenção, né? Que quem aplica é o Espírito, né? Isso, então você pode ver que ele traz a questão do Espírito Santo separado tanto de Jesus e de Deus, né? Ele está tratando a Trindade separadamente. Isso. Nós vimos aqui, ó, que ele vai falar aqui da Trindade, mas ele vai trazer separado aqui os papéis da Trindade, né? Isso. Que é a que nós chamamos aí da questão da economia da Trindade, as funções que ela tem aí. Aí ele vai falar sobre as operações gerais do Espírito Santo, vai falar sobre ele. Depois ele vai falar sobre agora a questão de salvação, que é a vocação, a regeneração, a conversão, a fé, a justificação, a santificação e a perseverança dos santos, né? Que é o estado da salvação aí. Então, vocês começam lá, quando vocês não conhecem nada, o Espírito Santo vem, ele te regenera do pecado, aí você tem uma conversão, você recebe a fé, depois você é justificado por Cristo, você está no processo de santificação e tanto no processo de perseverança dos santos, né? Então, essa é a famosa ordem da salvação no meio reformado, isso, né? Ordo Salutis, né? Ordo Salutis no latim, né? Isso aí. Depois nós temos aí a doutrina da igreja, e aí ele vai tratar dos meios de graça, que são a igreja, vai falar sobre a natureza da igreja, vai falar sobre o governo da igreja, tá? Então ele vem falar do poder da igreja e então os meios de graças, né? Ele vem falar aqui sobre a questão da como que é importante a escritura, a palavra como meio de graça. Sim. Os sacramentos conhecidos no meio reformado como batismo e ceia. Se você não é reformado, vai estar como mandamento, né? Ordenança. Ordenança, é verdade, né? Só muda a palavra, né? Sim. Mas batismo e ceia é a mesma coisa, né? Muita gente estranha chamar de sacramento por causa da igreja católica, né? Mas é um desconhecimento do que significa a palavra sacramento. Sim, em si. É um juramento, né, que os guardas faziam para o imperador, né? Aqui nós temos o batismo cristão, né, e a ceia do Senhor aqui de forma mais abrangente também. Depois chegando no finalzinho, né, que todo mundo tem curiosidade para onde nós vamos, então. Por que nós vamos, né? Ele vai falar sobre as doutrinas das últimas coisas, né? A escatologia individual. E ele traz dois tipos de escatologia, isso que é legal. Primeiro ele vai falar sobre a morte física, né? O estado intermediário, né? Nós temos então um podcast sobre isso daí. Por que é individual isso daqui? Porque tem a ver realmente com a questão do indivíduo, que vai acontecer com cada um. Olha, a morte física, a relação entre o pecado e a morte dos crentes, né? O estado intermediário também, ela é uma escatologia individual, por quê? Porque cada um vai para um lugar. Sim, não é um grupo de pessoas que vai para um lugar. Não é a igreja em si que vai para o céu e quem está fora da igreja vai para o inferno. Não, tem pessoas dentro da igreja também que só tá lá por estar, né? Essa mesma divisão é feita por Anthony Hoekman, naquele livro dele, A Bíblia e o Futuro. Ele também faz essa divisão. Nós já apresentamos esse livro aqui, né? Sim, tá aqui no card. Então clica aí e dá uma olhada nesse livro, que é só sobre escatologia. É um livro muito bom, ele também faz essa divisão entre escatologia individual e a escatologia geral, que escatologia geral tem a ver com a segunda vinda de Cristo, que isso vai acontecer para todo mundo. Sim, né? Todo mundo vai ver. Exatamente. Tanto os condenados como os salvos, né? Temos aí a questão do milênio e a ressurreição, aí vai depender do que você interpreta por milênio, mas é uma questão geral para toda a igreja. E o último julgamento e o estado final também aí, né? Para onde vão aí todas o final aqui dos ímpios e também a questão dos
dos salvos, né? Então você pode ver que tem muita informação, são resumidas, né? Vamos folhear aqui para vocês um pouco, só para vocês verem como que funciona, né? Nós temos aqui o prefácio do autor, né? Ó, o prefácio foi de 1933, olha aí, já faz 90 anos mais ou menos, um pouquinho menos de 90 anos, né? Bastante tempo aí, não vou fazer conta de cabeça agora não. Aqui tem o prefácio da primeira edição em português, de 1984. Então, é bem antiga mesmo, né? Introdução, igual aqui, ele vai falar da introdução, ele vai falar da religião, né? E o legal é que ele trata por pontos, ó, religião, fenômeno universal, ele explica. Depois a natureza essencial da religião, é mais uma explicação. Então ela tá bem resumido e bem separado, né? Você pode estudar por pontos, né? Hoje eu vou ler isso daqui. Só o sei e vou entender o que é a sede da religião. Então vou parar para estudar só isso, né? Tá vendo aqui? Você pode ver que o capítulo ele é pequenininho, né? E depois aqui ele traz as perguntas para você pensar e tentar responder para memorizar o que você aprendeu, né? Porque só lendo muitas vezes passa batido, né? Então é bom sempre você tentar responder algo. E é essa abordagem no livro todo. Ele vai trazer sempre essa separaçãozinha bem feitinha, resumidinha e as perguntas no final. Isso aí, pessoal. Então nós não tem muito o que mostrar internamente, né? Todos os capítulos é da mesma forma, né? As escrituras, vai trazer os pontos como vocês viram lá no sumário, né? E dentro desses pontos tem os subtítulos, né? E depois no finalzinho aqui vai sempre ter as perguntas para você responder. Então é um livro bem resumido, mas com informações muito precisas, né? Então se você não tem condições financeiras, se você está começando nessa área, né? Nós indica você comprar um livro desse de introdução à sistemática para você começar a facilitar a sua vida para estudar. Porque você cata uma sistemática completa, você não entende muito, você começa a ler, você desiste. Sim. Então, é para vocês que estão acompanhando o canal, até agora a gente apresentou sistemáticas bem resumidas, né? Coisas bem concisas mesmo, bem tranquilo. Você pode clicar aí na playlist e dar uma olhada. Fique ligado no canal, porque daqui a pouco a gente vai apresentar as intermediárias. E aí até chegar então nas avançadas, que já é um nível, né, de muita leitura, muita informação. Os livros se baseiam basicamente na nossa vida de consulta, e não mais de leitura, talvez, como esse. Isso, porque muitas vezes o que ele trata aqui em 3, 4 páginas de trindade, uma sistemática vai tratar em 80, 100. Então é bastante informação. Então corre aqui na descrição, o link tá aí para você comprar esse livro aqui, se está adquirindo e já começar os seus estudos. Não se esqueça de dar um like no vídeo, tá? Não se esqueça de se inscrever, se já é inscrito no canal. Se você não é, se inscreva, clica aí no sininho para receber as notificações. Não se esqueça também de visitar o nosso site, né, gente? Que é o dogrego.com, lá onde nós temos o nosso podcast mensal, né? E também tá saindo agora o podcast da cultura pop, né? Tá com o primeiro, mas eu vou dar uma dica, tá próximo para sair o segundo. Tá quase, hein? O André tá animado, hein? Então, pessoal, até mais.